Meu irmão, minha irmã, receba esta palavra como quem recebe uma visita do céu na hora mais delicada da noite. Porque há momentos em que a alma já não encontra força nas próprias mãos, em que a mente gira sem descanso, em que o coração parece apertado por medos silenciosos, em que as contas, as portas fechadas, os conflitos da família, as lutas da mente e a sensação de atraso tentam convencer você de que ficou sozinho no caminho. Mas eu quero lhe dizer, com toda a autoridade da palavra de Deus e com toda a sensibilidade de quem sabe que há dores que ninguém vê, você não está sozinho, você não foi abandonado, você não foi esquecido, e neste exato momento o céu se move por você, e se já no início desta mensagem o seu espírito perceber que esta oração fala com a sua alma, caminhe conosco também de forma visível nesta comunhão, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like, escrevendo nos comentários aquilo que o seu coração apresentar diante de Deus e compartilhando esta palavra com alguém que precise de socorro, porque muitas vezes essa também é uma maneira santa de cooperar com o que o Senhor está fazendo, espalhando luz onde ainda há trevas e levando consolo onde existe dor. E para aqueles que sentirem no coração, o Pix do canal estará na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, não como peso, exigência ou troca espiritual, mas como um gesto livre de gratidão, uma semente consciente de quem foi tocado pela palavra e deseja ajudar para que esta chama continue acesa, para que esta oração continue alcançando lares, famílias e vidas que necessitam de direção, consolo e esperança, porque quando alguém decide participar da obra com amor e reverência, também escolhe dizer em silêncio ao céu: eu quero que essa mensagem continue chegando aonde eu talvez nunca consiga chegar. Por isso, receba esta ministração com fé, porque existe uma ordem que saiu do trono do Altíssimo ao seu respeito, existe um comando divino circulando sobre a sua casa, existe uma movimentação invisível, real, poderosa e santa ao redor da sua vida, porque o Deus que vê em secreto continua governando todas as coisas. Jesus Cristo continua sendo Senhor acima de tudo, e os arcanjos do Senhor continuam em missão para cumprir a vontade daquele que reina para sempre. Talvez você tenha chegado até esta mensagem cansado, sem palavras, sem conseguir organizar o que sente, com medo do amanhã, com a mente ferida por tantas preocupações e com o coração apertado por necessidades materiais. Dívidas, atrasos, portas fechadas, decisões travadas e um peso estranho dentro da casa, como se algo estivesse sugando a paz, o sono e a esperança. Mas ouça com atenção, filho e filha do Deus Altíssimo. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Há dias em que Deus responde antes mesmo de você terminar de entender a pergunta, e há noites em que o Senhor envia socorro antes que o desespero termine de se instalar. Receba isso com fé, porque enquanto você ouve, o Senhor já está reposicionando ambientes, já está confrontando opressões invisíveis, já está enviando luz para dentro de regiões da sua vida que estavam fechadas. E os arcanjos de Deus, servos fiéis do Altíssimo, se movem conforme a ordem celestial para proteger, revelar, guerrear e restaurar. O tema que queimará em sua alma nesta ministração é claro e poderoso. Os caminhos para a provisão, para a paz, para a segurança, para a clareza e para a restauração não se abrem primeiro no mundo visível, eles se abrem no mundo espiritual. Muitas pessoas tentam interpretar a vida apenas pelo que veem com os olhos naturais, mas a Escritura nos ensina que existe uma realidade mais profunda, mais vasta e mais decisiva do que aquilo que a carne consegue perceber. Há batalhas sendo travadas por trás de circunstâncias aparentemente comuns. Há cadeias invisíveis tentando prender mente, família, finanças e futuro. E há também um exército celestial operando sob a autoridade de Deus para desfazer o que o inimigo tenta construir.
Quando a palavra diz em Hebreus 1:14 que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, ela não está nos oferecendo uma imagem poética vazia, está nos revelando uma verdade espiritual viva. O céu trabalha em favor dos filhos de Deus. E eu quero que você receba isso não apenas como uma doutrina, mas como um consolo profundo e como uma convocação à fé. O Deus que criou os céus e a terra não governa sozinho no sentido de ausência de servos. Ele reina com majestade e envia mensageiros, guerreiros e ministros celestiais para cumprir seus decretos. Toda a glória pertence ao Pai. Toda a autoridade está em Jesus Cristo. Todo o poder vem do Espírito Santo, mas os arcanjos do Senhor são parte dessa administração santa, desse mover invisível em que o céu age a favor dos que clamam. Quando a dor humana enxerga somente portas fechadas, Gabriel enxerga decretos sendo liberados. Quando o coração escuta apenas ameaças, Miguel escuta ordens de guerra contra o mal. Quando a alma sente que vai desfalecer, Rafael já se aproxima com bálsamo, consolo e restauração. Por isso eu lhe digo, não interprete seu momento apenas pelo cansaço que sente, interprete também pelo céu que se move. Talvez exista uma luta financeira que tenha humilhado você. Talvez você trabalhe, tente, se esforce, ore, planeje, mas sempre parece haver uma trava, um desvio, um vazamento, uma perda inesperada, uma porta que quase abre, mas volta a se fechar. Um medo que invade quando você pensa nas contas, nos compromissos, no sustento da casa, no futuro dos filhos. E em muitos casos, a questão não é só matemática, não é só administração, não é só estratégia natural. Em muitos casos, há desgaste espiritual, confusão emocional, insônia, desânimo, palavras contrárias, laços do passado, culpa, opressão e medo corroendo a coragem de viver e de decidir. É por isso que esta mensagem fala de caminhos para o dinheiro, sim, mas de um modo santo, bíblico e profundo, porque a provisão de Deus não é apenas a chegada de recursos, é também a quebra de opressões, a cura da mente, a restauração da esperança, a abertura de discernimento, a proteção contra o devorador, a paz dentro da casa e a sabedoria para lidar com aquilo que o Senhor colocar em suas mãos. Salmo 91 se levanta diante de nós como uma fortaleza viva. Não é apenas um salmo para ser repetido, é uma habitação espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Veja a profundidade disso. Primeiro vem habitar, depois vem descansar. O Senhor não promete ausência de mundo hostil, mas promete sombra, abrigo, presença, cobertura. E quando o salmista avança e declara que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ele está nos mostrando que a proteção de Deus não é frágil, não é simbólica, não é emocional apenas. Ela é real, objetiva, concreta e se estabelece mesmo quando há caos ao redor. É nesse contexto que o texto afirma que Deus dará ordens a seus anjos a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Receba isso com fé. Deus dá ordens a seus anjos ao seu respeito. O céu não age de forma desorganizada. Há comando, há decreto, há envio, há missão, há guarda. Quando o Salmo 91 fala dos anjos guardando os caminhos, ele não está se referindo somente a estradas físicas, mas a trilhas existenciais, decisões, percursos de vida, ambientes, processos, saídas, entradas, encontros e livramentos que você nem percebeu. Quantas vezes o mal planejou algo contra você e o Senhor levantou uma guarda invisível? Quantas vezes uma notícia pior não chegou porque a proteção do Altíssimo já estava na frente? Quantas vezes a mente quase afundou de vez e a misericórdia do Senhor colocou um limite no abismo? Quantas vezes a casa quase se quebrou, a família quase se rompeu, a saúde quase desabou,
O trabalho quase se perdeu e ainda assim você foi sustentado. Não trate isso como mera coincidência. Deus tem enviado seus anjos ao seu respeito. E quando falamos hoje dos arcanjos de Deus abrindo caminhos, não estamos inventando um atalho emocional. Estamos nos submetendo à ordem bíblica de compreender que o mundo espiritual é real e que a guarda celestial acompanha os que temem ao Senhor. Salmo 34, 7 aprofunda ainda mais essa realidade quando diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampar-se é linguagem de permanência, de posicionamento, de cerco santo, de vigilância contínua. Não é uma visita rápida, é uma presença que estabelece perímetro. Imagine espiritualmente isso na sua casa neste momento. Nos cantos do ambiente, nos corredores, nas portas, nas janelas, ao redor do quarto, sobre a cama onde você tenta dormir, perto da mesa onde as contas são colocadas, junto aos lugares onde discussões já aconteceram, onde lágrimas já caíram, onde memórias pesadas tentaram se fixar. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus. Há uma geografia espiritual sendo redesenhada. Onde o medo tentou cercar você, o céu levanta um cerco maior. Onde a opressão tentou se instalar, o Senhor estabelece guarda. Onde as trevas tentaram lançar sombra, Deus posiciona luz e vigilância. E é aqui que a presença de Miguel começa a se erguer com uma força majestosa na mensagem. Arcanjo Miguel, o grande guerreiro dos céus, o príncipe que aparece nas batalhas invisíveis, aquele cujo nome carrega a pergunta que humilha toda a arrogância do mal. Quem é como Deus? Quando Miguel surge nas Escrituras, não há espaço para neutralidade, porque sua presença denuncia guerra espiritual. Em Daniel 10, vemos algo impressionante. Daniel orou, jejuou, se humilhou diante de Deus e a resposta foi enviada desde o primeiro dia. Isso significa que o céu ouviu imediatamente. Mas entre o envio da resposta e a chegada visível dela, havia resistência no mundo espiritual. O mensageiro relata que o príncipe do reino da Pérsia o resistiu por 21 dias, até que Miguel veio para ajudar na batalha. Meu irmão, minha irmã, veja a profundidade disso. O atraso não significava ausência de resposta. O atraso revelava a existência de guerra. Quantas pessoas interpretam demora como abandono, quando na verdade há um combate invisível acontecendo em torno daquilo que foi liberado por Deus para suas vidas. Daniel 10 nos impede de sermos superficiais. Nem toda trava é apenas um não de Deus, nem toda demora é só tempo natural, nem todo peso é apenas emocional. Existem circunstâncias em que o céu já falou sim, mas há uma resistência nas regiões invisíveis, tentando impedir que a paz chegue, que a clareza se manifeste, que a provisão encontre sua rota, que a restauração toque a família. E é exatamente nesse ponto que Miguel se levanta como guerreiro do Altíssimo. Ele não atua por vontade própria, não recebe glória própria, não é fonte de poder em si mesmo, mas como servo fiel do Deus vivo, ele entra na batalha para confrontar o que resiste à ordem celestial. Receba isso com temor santo. Quando Deus ordena socorro ao seu respeito, Miguel não ignora a guerra. Talvez você tenha sentido nos últimos dias uma espécie de peso sem nome, uma pressão estranha, um cansaço que não combina apenas com esforço físico, pensamentos confusos, insônia, irritação fora do comum, medo do futuro, desânimo para orar, desgaste nos relacionamentos, sensação de que tudo se desorganiza ao mesmo tempo. Em muitos casos, essas coisas podem ter causas naturais e precisamos ser honestos com isso, mas também precisamos ser bíblicos o suficiente para entender que existem opressões espirituais tentando amplificar fragilidades, explorar feridas e produzir desordem. É aqui que Miguel entra com seu ministério bélico. Imagine agora, pela fé,
o som das batalhas invisíveis sendo travadas acima daquilo que seus olhos não veem. Imagine correntes malignas sendo partidas, armadilhas sendo rasgadas, setas sendo interceptadas, acusações sendo confrontadas, opressões antigas sendo empurradas para fora, fortalezas mentais perdendo força e o nome de Jesus sendo exaltado acima de toda influência contrária. Quando Miguel guerreia sob a ordem do Altíssimo, o ambiente espiritual muda. Miguel não vem apenas para batalhas abstratas. Ele se move também sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, sobre o sono, sobre os caminhos. Há casas em que o problema não começou só com desentendimento humano. A paz foi corroída aos poucos, o ambiente ficou pesado, a comunicação adoeceu, a esperança foi se apagando, a provisão começou a falhar junto com a saúde emocional. E então, a pessoa tenta resolver tudo apenas com esforço natural, sem perceber que precisa também de blindagem espiritual. Receba isso com fé. O Senhor pode ordenar que Miguel se posicione em guerra pela sua casa. O grande guerreiro dos céus não entra para negociar com a opressão. Ele entra para cumprir decreto divino, para repelir o que se levantou contra os filhos de Deus, para cortar laços do passado, para desfazer alianças malignas, para quebrar setas de inveja, para confrontar todo espírito de destruição, para desmantelar toda voz que sussurra derrota, ruína e miséria sobre o lar. E enquanto Miguel se levanta com majestade santa, Gabriel começa a aparecer na mensagem como o mensageiro da luz, da direção, da revelação e das respostas divinas. Lucas 1 nos oferece um retrato esplêndido do agir de Deus por meio de Gabriel. Primeiro, ele aparece a Zacarias em um contexto de esterilidade, longa espera e aparente impossibilidade. Depois aparece a Maria, uma jovem simples diante de um anúncio tão grande que humanamente parecia improvável demais. Em ambos os casos, Gabriel entra carregando uma palavra que muda o curso da história. Veja que ele não carrega opinião pessoal, ele traz mensagem do trono. Ele não inventa esperança, ele comunica a vontade divina. Ele não oferece ilusão emocional, ele entrega direção celestial. Receba isso. O mesmo Deus que enviou Gabriel em Lucas 1 continua sendo Deus hoje. Quando tudo parece travado, ele ainda envia a palavra viva. Talvez você esteja exatamente nesse lugar em que Zacarias esteve, cansado de esperar, ferido pela demora, quase sem capacidade de acreditar que algo novo possa nascer em sua história. Talvez você esteja como Maria, diante de algo que Deus colocou no coração, mas que parece grande demais, improvável demais, fora da lógica, acima da sua capacidade. Gabriel aparece nos dois cenários, e isso é poderoso, porque ele ministra tanto ao cansado pela demora, quanto ao assustado pela grandeza do chamado. Quando Gabriel se aproxima, a escuridão da confusão começa a ser atravessada por luz. Ele traz discernimento onde havia neblina, traz confirmação onde havia dúvida, traz direção onde tudo parecia um labirinto. E neste tema que estamos ministrando, sobre caminhos sendo abertos para a provisão e para a vida, Gabriel se move para destrancar entendimento. Porque muitas vezes a porta não se abre primeiro do lado de fora. Ela se abre por dentro, quando Deus ilumina a mente, corrige rotas, revela oportunidades, sara percepções e arranca a confusão. Há pessoas que não estão apenas precisando de dinheiro, estão precisando de direção para não desperdiçar energia, de discernimento para não assinar o que vai trazer dor, de clareza para não insistir no que Deus nunca mandou, de sobriedade para não agir por desespero, de sabedoria para reconhecer a porta que o céu realmente abriu. Gabriel é o mensageiro da clareza divina. Quando ele entra em cena, o ambiente espiritual ganha luminosidade.
Onde havia confusão, começa a haver leitura espiritual. Onde havia pressa carnal, começa a haver sensibilidade ao tempo de Deus. Onde havia apenas medo, começa a surgir entendimento. E é assim que caminhos se abrem, não apenas porque algo externo acontece, mas porque Deus reposiciona a percepção do filho, ilumina a mente da filha, confirma o próximo passo, traz estratégia, derrama paz para decidir e fecha acesso às vozes enganadoras. Talvez a sua alma esteja cansada de orar sem saber o que pedir. Há momentos em que a dor bagunça tanto o interior que a pessoa já não sabe se precisa de cura, de descanso, de provisão, de livramento, de sabedoria ou de tudo isso junto. E a verdade é que muitas vezes precisamos de tudo isso mesmo. Por isso, esta ministração é tão importante. Miguel não vem sozinho, Gabriel não vem sozinho e a ação do céu não é fragmentada. O Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, move seus servos celestiais conforme a necessidade real da alma que clama. A guerra para o que precisa ser combatido, a luz para o que precisa ser revelado, a cura para o que precisa ser restaurado. O Senhor conhece o ponto exato da sua dor, o nome exato da sua luta, o lugar exato onde a esperança foi ferida. E enquanto esta palavra avança, a presença de Rafael começa a se aproximar com ternura santa. Arcanjo Rafael é lembrado pela tradição bíblica e pela consciência espiritual do povo de Deus como instrumento de cura, consolo, restauração e caminho acompanhado. Sua atmosfera é diferente da de Miguel, embora igualmente poderosa. Onde Miguel faz o céu soar como exército em marcha, Rafael faz o céu soar como bálsamo derramado. Há feridas que não podem ser enfrentadas apenas com linguagem de guerra, porque não são apenas ataques externos, mas rupturas internas, traumas escondidos, angústias acumuladas, tristezas silenciosas, lembranças que ainda sangram, medos que o corpo aprendeu a carregar, exaustões que se tornaram rotina. Rafael se move como ministro de consolo e restauração, não para substituir Deus, mas para servir sob o decreto do Altíssimo, levando à alma cansada sinais do cuidado do Senhor. Receba isso com fé. O céu não apenas guerreia por você, o céu também cuida de você. Quantas pessoas se acostumaram a funcionar quebradas por dentro, sorriem por fora, fazem o que precisa ser feito, cumprem obrigações, respondem mensagens, cuidam de gente, vão ao trabalho, resolvem papéis, pagam contas, mas carregam um peso invisível, como se a alma estivesse respirando por aparelhos. Nesses casos, até a vida financeira sofre, porque a pessoa perde foco, perde coragem, perde criatividade, perde clareza, perde vigor para continuar tentando. É por isso que precisamos entender que abrir caminhos para a provisão também envolve cura interior. Rafael se move tocando camadas profundas da alma, trazendo alívio para a mente agitada, restaurando o fôlego da esperança, confortando o coração traumatizado, derramando paz onde havia aperto, visitando lugares escondidos que ninguém conhece além de Deus. Há pessoas ouvindo esta mensagem que não precisam apenas de uma porta aberta, precisam primeiro de uma alma tratada para conseguir atravessar a porta sem desmoronar no meio do caminho. Veja como tudo se conecta na palavra. Hebreus 1:14 nos mostra que os anjos são espíritos ministradores enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Isso significa que a atividade angelical não é um espetáculo para a curiosidade espiritual, mas um serviço santo em favor da obra de Deus na vida dos seus filhos. O foco continua sendo a salvação, o senhorio de Cristo, a vontade do Pai. Mas dentro desse grande plano, o Senhor cuida dos detalhes concretos da vida dos seus. Ele se importa com sua mente, com sua casa, com suas noites, com seus caminhos, com suas necessidades e com seu pão.
Quando Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia, ele santificou a dimensão da provisão. Portanto, falar de caminhos sendo abertos para o dinheiro sob a autoridade de Deus não é idolatrar riqueza, é reconhecer que o Senhor também se importa com sustento, dignidade, responsabilidade, trabalho, portas, recursos e livramento da escassez destruidora. Talvez alguém tenha dito a você que por estar enfrentando tanta resistência, tanta luta, tanta demora, isso significa que Deus se afastou. Mas Daniel 10 destrói essa mentira com poder. Daniel era amado no céu. A resposta saiu desde o primeiro dia. O que aconteceu entre o pedido e a manifestação foi guerra. Isso muda tudo. Talvez você esteja interpretando sua batalha erradamente. Talvez o seu choro não seja sinal de rejeição, mas de travessia. Talvez a demora não seja o fim da história, mas o cenário em que Miguel está lutando por aquilo que foi liberado do alto. Talvez a confusão que tentou tomar conta da sua mente seja exatamente a prova de que Gabriel precisa atravessar a neblina com palavra do trono. Talvez o cansaço no seu coração seja o campo em que Rafael já foi enviado para derramar cura e renovo. Meu irmão, minha irmã, receba esta chave. Nem toda luta significa a ausência de Deus. Às vezes a luta revela que o céu está em movimento. Quando o Salmo 91 fala de pestilência, terror noturno, seta que voa de dia, mortandade e destruição, ele está descrevendo uma realidade em que múltiplas ameaças cercam a vida humana. E ainda assim, no meio desse cenário, o salmista não nos ensina a negar que o perigo existe. Ele nos ensina a habitar em Deus acima do perigo. Isso é maturidade espiritual. Você não precisa fingir que não sente medo, não precisa negar que a situação é séria, não precisa agir como se nada estivesse doendo. Mas você precisa aprender a discernir que a presença do Altíssimo é mais determinante do que a ameaça que se apresenta. É por isso que os arcanjos aparecem nesta ministração como agentes visíveis da misericórdia invisível de Deus. Miguel, Gabriel e Rafael não são ornamentos espirituais. Eles simbolizam e expressam, sob o governo do Altíssimo, guerra, direção e cura. E exatamente dessas três dimensões você talvez esteja precisando hoje. Você pode estar precisando de Miguel porque algo tem combatido a sua casa, a sua mente e o seu sono com insistência. Você pode estar precisando de Gabriel porque tudo parece embaralhado, as decisões estão difíceis e você clama por resposta, por sinal, por norte. Você pode estar precisando de Rafael porque o que está quebrando você por dentro não é visível para todos, mas é profundamente real para Deus. E a boa notícia é que o Senhor não está limitado a agir em uma única dimensão por vez. Enquanto Miguel guerreia, Gabriel pode iluminar. Enquanto Gabriel ilumina, Rafael pode curar. Enquanto Rafael cura, Miguel pode guardar as bordas do processo. E tudo isso acontece debaixo da autoridade absoluta de Jesus Cristo. Porque é no nome de Jesus que toda opressão perde legitimidade, toda mentira perde força, toda acusação é vencida e todo o poder do céu se alinha ao propósito santo de Deus sobre a vida dos que creem. Há uma cena espiritual que eu quero que você enxergue agora pela fé. Imagine sua casa sendo visitada pela presença do Altíssimo. Não falo apenas de uma emoção passageira, mas de um reposicionamento espiritual. Nos cantos onde o medo rondava, guardas celestiais se posicionam. Nos lugares onde discussões deixaram marcas, a paz do Senhor começa a varrer resíduos de opressão. Sobre as portas de entrada e saída, há proteção sendo estabelecida. Sobre a mente dos filhos, sobre o coração do casal, sobre as decisões da família, sobre o ambiente de descanso, sobre os projetos e sobre o sustento, o céu se move.
Miguel circula como general de guerra santa, afastando o que intentava destruição. Gabriel percorre o ambiente trazendo luz, discernimento, ordem e notícia do trono. Rafael toca os pontos mais doloridos, onde o cansaço se acumulou, onde a esperança adoeceu, onde o coração se feriu. Receba isso com fé. O Senhor pode transformar o clima espiritual de uma casa. Muitas vezes, a falta de paz financeira não nasce apenas da escassez de recursos, mas de um conjunto de pressões que sufocam a alma. Medo constante, sensação de ameaça, impulsividade, vergonha, comparação, desesperança, desorganização emocional. Quando essas coisas se estabelecem, a pessoa começa a viver reativamente, não mais guiada pela paz de Deus. E então erra passos, fecha o coração, perde confiança, duvida da própria capacidade e se afasta até da oração. É por isso que o agir do céu precisa alcançar a raiz e não só o sintoma. Gabriel pode trazer clareza sobre decisões, sobre oportunidades, sobre mudanças necessárias. Miguel pode quebrar opressões e pensamentos de derrota que mantinham você prisioneiro. Rafael pode restaurar o interior para que você volte a discernir e agir com sobriedade. O dinheiro que Deus permite que passe pelas mãos de um filho não foi feito para ocupar o trono da alma, mas para servir à vida, ao sustento, à responsabilidade e ao testemunho. Por isso o Senhor quer tratar tanto a provisão quanto o coração. Lucas 1 mostra algo belo e firme. Quando Gabriel fala, a realidade ainda não mudou completamente por fora, mas a palavra já foi liberada. Maria ainda não via tudo, mas recebeu a direção. Zacarias ainda não tinha o filho diante dos olhos, mas o decreto já havia sido anunciado. Isso ensina que a clareza espiritual precede muitas manifestações concretas. Talvez hoje você ainda não veja o quadro completo, mas Deus já pode estar liberando a direção que sustentará os seus próximos passos. Talvez você ainda não veja a provisão finalizada, mas o céu já está falando com você sobre a postura, a decisão, o caminho, o posicionamento e a esperança correta. Ouvir Gabriel espiritualmente é aprender a valorizar a palavra de Deus antes da confirmação total no campo visível. E isso não é alienação, é fé madura. Fé não é negar a realidade, é submeter a realidade ao Deus que continua falando. Daniel 10, por sua vez, nos ensina perseverança. Daniel não desistiu porque não viu resposta no primeiro dia. Ele continuou se humilhando, continuou buscando, continuou sensível. Quantas vezes a nossa oração enfraquece porque interpretamos silêncio aparente como indiferença? Mas a palavra nos mostra que, enquanto a terra pensa que nada está acontecendo, o céu pode estar enfrentando uma resistência feroz para que a resposta chegue no tempo determinado por Deus. Se você soubesse quantas batalhas invisíveis já foram travadas por você, talvez chorasse de gratidão, em vez de chorar apenas de cansaço. Se você visse quantas setas já foram interceptadas, quantas portas de destruição já foram fechadas, quantas influências já foram impedidas de tocar sua casa, você entenderia que a misericórdia de Deus vem sustentando a sua história, muito mais do que imagina. E Miguel, servo fiel do Altíssimo, é parte desse agir poderoso do céu que não abandona os que oram. Há também uma dimensão muito preciosa em Salmo 34:7. Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus. Temer a Deus aqui não é viver aterrorizado, é viver reconhecendo sua santidade, sua autoridade, sua grandeza. Onde esse temor é cultivado, há um ambiente favorável à presença. A casa que honra o nome do Senhor se torna lugar de visitação. O coração que reverencia Jesus se torna terreno fértil para a paz. A mente que se rende à palavra se torna menos vulnerável às mentiras do caos. E é nesse terreno que a guarda celestial se estabelece. Talvez você tenha
cometido erros, talvez esteja cansado, talvez haja bagunças e dores no seu caminho, mas se há em você temor, arrependimento, fome de Deus e desejo sincero de viver sob a vontade do Senhor, receba esta promessa. O céu não despreza esse coração. O anjo do Senhor se acampa, a guarda se estabelece, a proteção se renova. Agora eu quero que você perceba uma verdade muito importante. Abrir caminhos para o dinheiro hoje não significa apenas receber notas ou números, mas entrar debaixo de um alinhamento divino que permite que a provisão chegue de forma santa, sustentável e pacífica. Há pessoas que até recebem recursos, mas não recebem paz. Há portas que se abrem financeiramente, mas levam a prisões morais, emocionais ou espirituais. Por isso nós não clamamos simplesmente por dinheiro, clamamos por caminhos abertos por Deus, sob o governo de Jesus, guardados por Miguel, iluminados por Gabriel e acompanhados em cura por Rafael. Queremos provisão com paz, recurso com sabedoria, oportunidade com proteção, crescimento com equilíbrio, resposta com santidade. Quando o céu abre um caminho, ele não o faz para destruir a alma. Ele abre de modo que o filho possa caminhar sem perder a presença de Deus no processo. E enquanto esta palavra vai entrando mais fundo no seu espírito, permaneça em concordância com aquilo que o céu está liberando sobre a sua vida. Porque há momentos em que caminhar em fé também é decidir não deixar essa chama se apagar. E se o seu coração já sente que esta mensagem está sendo instrumento de Deus para fortalecer a sua casa, a sua mente e os seus caminhos, permaneça conosco nesta comunhão, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like e compartilhando esta oração com alguém que precise da mesma direção, do mesmo consolo e da mesma cobertura espiritual. Porque quando a palavra encontra um coração disponível e esse coração escolhe espalhar luz, outros também começam a ser alcançados pela misericórdia do Senhor. E se, em liberdade e paz, você sentir no coração o desejo de cooperar com esta obra, o Pix do canal está na descrição e no comentário fixado, como gesto voluntário de gratidão e semeadura consciente, nunca como obrigação ou troca, mas como expressão sincera de quem foi tocado e deseja ajudar para que essa mensagem continue chegando todos os dias a lares, famílias e vidas que necessitam de esperança, resposta e amparo do céu. E agora, continue recebendo com fé, porque o que Deus começou a mover no invisível ao seu respeito não ficará sem fruto. E o mesmo Senhor que envia a palavra também sustenta, guarda e completa aquilo que determinou sobre os seus. Talvez a sua oração precise mudar hoje. Talvez em vez de apenas dizer, Senhor, me dá, você precise dizer, Senhor, alinha, guarda, revela, cura e então abre o que o Senhor quiser abrir. Porque quando a mente é curada, a direção é revelada e a opressão é combatida, o caminho se torna mais limpo para a provisão chegar. Quantas vezes alguém perde uma oportunidade não por falta de talento, mas porque estava emocionalmente desmontado, espiritualmente distraído ou mentalmente confuso? Quantas vezes uma porta boa não é reconhecida porque a dor fez o coração desacreditar de tudo? Quantas vezes o peso do passado impede o discernimento do presente? É por isso que esta mensagem é tão completa. Miguel confronta o que oprime. Gabriel revela o que Deus fala. Rafael restaura o que estava ferido. E assim o Senhor prepara não só a bênção, mas também você para viver a bênção sem desmoronar. Eu sinto no espírito que há pessoas ouvindo esta mensagem com noites muito difíceis. O corpo deita, mas a mente não desliga. A cabeça vai de um problema a outro, de uma conta a outra, de um medo a outro. O coração acelera, a alma perde o centro, a casa fica em silêncio por fora. Mas por dentro parece haver uma tempestade.
Para você, Salmo 91 é mais do que uma passagem conhecida. É uma tenda que Deus quer estender sobre sua noite. Quando a palavra fala do terror noturno, ela reconhece que existem batalhas que se intensificam justamente no escuro, quando a pessoa está mais vulnerável ao medo e à imaginação. Mas é no mesmo contexto que Deus promete guarda angelical. Receba isso agora. Enquanto você repousa no Senhor, Ele ordena a seus anjos ao seu respeito. Miguel guarda a fronteira contra o ataque. Gabriel silencia a confusão com a verdade. Rafael acalma a alma com consolo. O céu pode visitar suas noites. Talvez você também esteja lutando pela família. Há mães e pais que sofrem pelos filhos, maridos e esposas que choram em silêncio por casamentos feridos, irmãos que veem a casa cheia de tensões, mal-entendidos, palavras duras, distanciamentos emocionais, vícios, desânimos e um clima estranho que se instalou aos poucos. Meu irmão, minha irmã, não subestime a possibilidade de Deus intervir no ambiente doméstico. O mesmo Senhor que deu ordens aos anjos no Salmo 91 continua soberano sobre sua casa. Miguel pode guerrear contra aquilo que vem tentando destruir a unidade e a paz. Gabriel pode trazer palavras de reconciliação, entendimento, lucidez e quebrantamento. Rafael pode tocar memórias, dores antigas, ressentimentos e traumas familiares que ninguém conseguiu tratar por completo. O céu não trabalha apenas com grandes cenas públicas. Deus entra em casas, visita quartos, toca mesas, escuta choros, recolhe lágrimas e envia socorro ao ambiente familiar. Há também os que carregam culpa, e a culpa, quando não é tratada pela graça de Cristo, se torna uma porta para acusação constante. A pessoa começa a acreditar que tudo de ruim que acontece é merecido, que Deus a rejeitou, que não merece provisão, paz ou restauração. Mas ouça bem, se você se rendeu a Jesus, se há arrependimento no seu coração, se você se volta ao Senhor, não é a culpa que definirá seu futuro, é o sangue de Cristo. Miguel não guerreia por méritos humanos, Gabriel não traz mensagens por perfeição humana. Rafael não cura apenas os impecáveis. O céu se move pela misericórdia de Deus, pelo amor do Pai, pela obra de Jesus, pela fidelidade da aliança. Isso não nos torna irresponsáveis diante do pecado, mas nos impede de viver algemados à acusação. Em Cristo, há perdão, recomeço, alinhamento e socorro. Receba isso com fé. Você não precisa continuar se relacionando com Deus como quem já foi condenado. E agora, antes de continuarmos a mergulhar nessa ministração, eu quero conduzir você a um momento muito profundo, porque há batalhas que precisam ser verbalmente enfrentadas diante de Deus. Há coisas que se rompem quando a alma concorda com o céu e a boca se alinha à fé. Há resistências invisíveis que recuam quando o nome de Jesus é exaltado e quando pedimos ao Pai que ative sua guarda santa ao nosso redor. Por isso, abra o coração, respire fundo, recue interiormente da pressa, do medo e da distração e permita que esta oração se torne também sua. Se você puder, ore comigo neste momento. Pai amado, Deus Altíssimo, Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, eu me coloco agora diante da Tua presença em nome de Jesus Cristo, te adorando, te reconhecendo como o único Deus verdadeiro, soberano sobre o visível e sobre o invisível, Rei eterno, Pai de misericórdia, fonte de toda vida, toda provisão, toda paz e toda salvação. Eu te agradeço porque o Senhor não é indiferente à dor dos teus filhos, não dorme, não se distrai, não abandona, não esquece, e neste momento ouves o clamor de cada coração que participa desta oração. Pai, em nome de Jesus, visita agora esta casa, este quarto, esta mente, esta família, esta história. Onde houver medo, derrama tua paz. Onde houver opressão, manifesta tua autoridade. Onde houver confusão, faz resplandecer tua luz.
Onde houver ataque invisível, levanta tua mão poderosa e estabelece teu governo santo. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor ordene agora ao teu servo Miguel, o grande guerreiro dos céus, que se levante em batalha pela vida deste filho, desta filha. Que Miguel entre em guerra santa contra toda opressão espiritual, contra todo laço maligno, contra toda corrente do passado, contra toda seta de inveja, contra toda investida das trevas, contra toda palavra de derrota, miséria, destruição e morte lançada sobre esta casa. Pai, ordena que Miguel se posicione à frente dos caminhos desta pessoa, protegendo entradas e saídas, guardando o lar, blindando a mente, cercando a família, repelindo todo o intento do inimigo. Que toda emboscada invisível seja desfeita em nome de Jesus. Que toda resistência maligna que tenta travar a paz, a provisão, a ordem, o descanso e o futuro desta família seja confrontada agora pela autoridade do céu. Que Miguel guerreie, que o exército do Senhor se mova, que toda pressão oculta recue diante do nome que está acima de todo nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, envia também teu servo Gabriel, mensageiro da luz, da direção e da resposta. Que Gabriel atravesse agora toda confusão mental, toda névoa emocional, toda indecisão, todo embaralhamento espiritual. Que ele traga clareza ao coração cansado, confirmação a quem está perdido, discernimento a quem não sabe que caminho seguir, luz a quem foi envolvido por pensamentos sombrios. Senhor, onde esta pessoa não consegue mais enxergar saída, envia a tua palavra viva. Onde a mente está aflita, anuncia paz. Onde há portas travadas, traz entendimento santo. Onde há projetos confusos, dá ordem. Onde há medo do amanhã, sopra a esperança. Onde há luta financeira, revela direção, sabedoria, prudência, oportunidades certas e livramento de decisões erradas. Que Gabriel traga do teu trono aquilo que o teu filho e a tua filha precisam ouvir nesta hora. Pai, que esta oração produza guerra santa no invisível e paz profunda no interior. Que o som das trevas perca força diante da tua presença. Que a casa seja lavada espiritualmente. Que todo ambiente carregado seja purificado. Que o quarto volte a ser lugar de descanso. Que a mesa volte a ser lugar de provisão e gratidão. Que o coração volte a ser lugar de esperança. Em nome de Jesus, sela esta família com tua mão. Põe tua guarda sobre os filhos, sobre o casamento, sobre as decisões, sobre o trabalho, sobre os caminhos, sobre as noites e sobre a mente. E que, enquanto Miguel guerreia e Gabriel anuncia, o teu nome seja exaltado, o teu reino venha e toda a glória permaneça somente contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba esta oração com fé, porque o que foi apresentado ao Pai no nome de Jesus não cai no vazio. O céu escuta, o céu responde, o céu se move. Talvez você não veja imediatamente tudo o que aconteceu no invisível, mas isso não diminui a realidade do agir de Deus. Daniel também não via a batalha enquanto ela acontecia. Ainda assim, Miguel guerreava. Zacarias não via o futuro completo enquanto Gabriel falava. Ainda assim, a palavra já carregava vida. Você talvez ainda não enxergue cada detalhe do que Deus está organizando, mas pode descansar na verdade de que o Altíssimo não ignora o seu clamor. Continue ouvindo, com o coração aberto, porque ainda há cura para ser ministrada, ainda há consolo para ser derramado, ainda há paz para pousar sobre sua casa como uma neblina santa. Depois da guerra, vem o alívio. Depois do confronto, vem o consolo. Depois da resistência, vem o cuidado. E é aqui que a presença de Rafael ganha ainda mais profundidade nesta mensagem. Há batalhas que deixam marcas emocionais. Há períodos de escassez, medo, tensão familiar e exaustão que ferem a alma de um jeito que nem sempre as pessoas ao redor conseguem perceber.
Você pode estar carregando uma fadiga antiga, uma tristeza acumulada, uma sensação de fracasso, um medo de tentar de novo, uma dor silenciosa por tudo o que perdeu, uma vergonha por não ter conseguido sustentar certas expectativas, um trauma por palavras duras ou por experiências que romperam sua segurança interior. Rafael, servo de Deus, se move como instrumento de restauração sobre esse território sensível. Ele não vem gritando guerra, ele vem derramando bálsamo. Não vem apenas repelindo inimigos, vem sustentando o coração. Talvez você precise ser lembrado de que cura não é fraqueza, é intervenção de Deus no ponto onde a dor se escondeu. Há pessoas que sabem orar por provisão, mas não sabem pedir cura para o coração cansado. Sabem clamar por porta aberta, mas não sabem admitir que a alma está quase desfalecendo. Sabem pedir livramento, mas não conseguem dizer que estão profundamente feridas. Hoje, o Senhor está olhando justamente para esse lugar escondido. Rafael se aproxima desse espaço interior em que a palavra humana não alcança. Ele toca lembranças doloridas, pensamentos repetitivos, emoções que ficaram congeladas, culpas antigas, medos absorvidos na infância, decepções que minaram a confiança e derrama sobre tudo isso uma presença restauradora. Quando Deus cura o coração, até a respiração muda, a visão muda, a coragem volta, a fé volta a pulsar com menos peso. Existe uma relação profunda entre cura interior e capacidade de atravessar novos tempos. Muitas pessoas pedem a Deus uma nova fase, mas estão emocionalmente presas à fase anterior. Pedem uma porta, mas não conseguem acreditar que merecem atravessá-la. Pedem provisão, mas ainda vivem governadas pelo medo de perder tudo. Pedem descanso, mas continuam abraçadas à ansiedade. É por isso que Rafael é tão necessário no processo. Ele não substitui a cruz de Cristo, não ocupa o lugar do Espírito Santo, não é fonte autônoma de poder, mas serve ao propósito do Deus que cura. E no propósito de Deus, há momentos em que a alma precisa ser tratada para conseguir sustentar aquilo que o céu liberará. Receba isso com fé. Não há vergonha em precisar de cura. Há graça nisso, há misericórdia nisso, há amor do Pai nisso. Eu sinto que há pessoas ouvindo esta mensagem e pensando nos filhos. Talvez sejam filhos pequenos, talvez adultos, talvez distantes, talvez feridos, talvez em conflito, talvez em caminhos preocupantes. O coração de pai e mãe carrega dores muito específicas. Há noites em que a oração é feita em lágrimas, sem conseguir explicar tudo. Nesses momentos, o céu não permanece indiferente. Miguel pode guerrear pela proteção dos seus filhos. Gabriel pode levar palavra, despertar consciência, gerar encontros divinos e trazer luz onde houve cegueira. Rafael pode tocar feridas emocionais que ninguém soube tratar. O Senhor não esquece a aflição de uma mãe que clama. O Senhor não despreza o suspiro de um pai angustiado. Salmo 34:7 continua: verdadeiro, o anjo do Senhor se acampa. E quando a casa teme ao Senhor, existe uma cobertura que não pode ser reduzida ao que os olhos veem. Continue clamando. O céu trabalha em lugares onde sua voz não alcança. Talvez sua luta esteja ligada ao trabalho. Você se sente pressionado, injustiçado, desvalorizado, inseguro quanto ao futuro, ou então está buscando uma oportunidade e parece que tudo trava. Receba esta ministração de forma muito concreta. Deus sabe que você precisa de sustento. O Pai que alimenta os pássaros e veste os lírios não é irresponsável com os filhos que clamam. Mas ao mesmo tempo, o Senhor quer livrar você do desespero que destrói o discernimento. Gabriel pode trazer estratégia e direção para caminhos profissionais. Miguel pode guerrear contra injustiças, opressões, ambientes tóxicos e portas malignamente travadas.
Rafael pode restaurar sua mente cansada para que você volte a ter firmeza, criatividade e capacidade de avançar. Não limite a providência de Deus ao que você já conhece. O céu pode abrir rotas improváveis, reconectar oportunidades, enviar favor, dar sabedoria, colocar pessoas certas no tempo certo e, acima de tudo, sustentar você no processo sem deixar sua alma ser consumida pelo medo. Quando pensamos em dinheiro sob uma perspectiva bíblica, precisamos lembrar que a provisão é uma expressão da fidelidade de Deus, mas nunca deve se tornar substituta da presença de Deus. Por isso, esta mensagem é tão importante. Ela não exalta o dinheiro, exalta o Deus que provê. Não idolatra caminhos materiais, mas submete toda necessidade ao senhorio de Jesus. E dentro desse contexto, os arcanjos do Senhor se apresentam como servos que cooperam no grande mover divino. Miguel guarda para que o caminho não seja tomado pelo mal. Gabriel ilumina para que a provisão não seja confundida com engano. Rafael restaura para que o coração não transforme recurso em idolatria, nem escassez em desespero absoluto. Há um equilíbrio santo nisso tudo. O Senhor quer abrir caminhos, sim, mas quer abrir de maneira que sua paz permaneça com você. Paz vale mais do que abundância sem Deus. Direção vale mais do que oportunidade sem verdade. Cura vale mais do que qualquer conquista que custe a alma. Deixe-me falar com você que está quase desistindo. Há um tipo de cansaço que não é só físico, é existencial. A pessoa pensa, eu já tentei, já orei, já esperei, já lutei e nada muda. Se este é o seu caso, receba com carinho e firmeza esta palavra. Daniel também atravessou dias em que a resposta não estava visível, mas a guerra estava acontecendo. Não transforme o que ainda não apareceu em prova de que o céu não ouviu. Pode ser exatamente o contrário. Pode ser que neste exato momento o ambiente invisível esteja sendo sacudido em seu favor. Pode ser que Miguel esteja guerreando contra resistências que você nunca poderia vencer sozinho. Pode ser que Gabriel esteja trazendo a palavra que alinhará os seus próximos passos. Pode ser que Rafael esteja restaurando sua alma para que você não desista um dia antes da paz chegar com mais clareza. Continue, permaneça. Respire em Deus. O céu ainda não parou de agir. Há um detalhe belíssimo em Lucas 1. Quando Gabriel fala a Maria, ele não apenas anuncia algo, ele também confronta o medo com a presença de Deus. Não temas. Essa expressão não é uma repreensão cruel, é uma transferência de paz. O céu sabe que a alma humana treme diante do desconhecido. É por isso que tantas vezes a primeira palavra de Deus é para estabilizar o coração antes de revelar o próximo passo. Talvez hoje você precise ouvir isso como se viesse diretamente do trono. Não temas. Não temas o amanhã. Não temas a escassez como se ela fosse um Deus soberano. Não temas a demora como se ela fosse o capítulo final. Não temas a batalha como se o inferno tivesse a última palavra. Não temas o que se levantou contra sua casa, como se o Senhor tivesse perdido o governo. O Deus que envia Miguel, Gabriel e Rafael continua assentado no trono. Nada saiu do controle, nada fugiu da vigilância divina, nada é maior do que o senhorio de Cristo. E quando Rafael toca a alma, esse não temas deixa de ser apenas uma frase bonita e começa a se tornar experiência interior. O coração volta a respirar, o peito volta a se abrir, o pensamento desacelera, as emoções encontram lugar, a pessoa volta a sentir que pode caminhar sem desabar. Talvez você precise disso hoje mais do que imagina. Você se acostumou a sobreviver no limite, mas Deus quer mais do que sua mera sobrevivência. Ele quer restaurar sua capacidade de viver com paz, fé, dignidade e presença. Há feridas que fizeram você interpretar tudo como ameaça. Há lembranças que ensinaram seu corpo a viver em estado de defesa.
Há períodos de escassez que ensinaram sua alma a esperar o pior. Rafael, sob o comando do Altíssimo, se move para desarmar dentro de você aquilo que a vida armou contra a paz. E isso também é abrir caminhos, porque um coração paralisado pelo medo enxerga portas fechadas onde Deus já está começando a criar passagem. Quero agora aprofundar algo importante sobre Salmo 91. Quando o texto diz que aos seus anjos Deus dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos, isso envolve continuidade. Não é só um momento de culto, um instante emocional, uma oração isolada. É guarda nos caminhos. Caminho é processo, é percurso, é cotidiano. Isso significa que a atuação do céu não precisa ser entendida apenas como eventos extraordinários, mas como acompanhamento santo na jornada. Miguel pode guardar uma fase inteira de transição. Gabriel pode conduzir uma temporada de discernimento progressivo. Rafael pode acompanhar um processo lento de restauração interior. Às vezes, esperamos de Deus apenas o impacto imediato, mas esquecemos que Ele também opera sustentando etapas, dando força para cada dia, firmando o coração em meio às travessias. O mesmo Deus que faz milagres em instantes também ministra cura em processos e guarda em caminhos longos. Por isso, meu irmão, minha irmã, não despreze os pequenos sinais da graça. Uma noite um pouco mais tranquila, uma ideia mais clara, uma conversa que trouxe paz, uma coragem que voltou, uma oportunidade que surgiu, uma ansiedade que diminuiu, um peso que saiu do peito, um desejo renovado de orar, uma reconciliação que começou, uma esperança que reapareceu. Tudo isso pode fazer parte do caminho que Deus está abrindo. Gabriel nem sempre vem com anúncios espetaculares aos olhos do mundo. Às vezes, ele se move trazendo ao coração uma palavra tão precisa que muda toda a leitura da situação. Rafael nem sempre cura em explosões emocionais. Às vezes, ele ministra paz em camadas até que o coração volte a florescer. Miguel nem sempre se deixa perceber por manifestações visíveis. Muitas vezes, ele apenas impede que o mal avance além do limite que Deus permitiu. Não subestime a delicadeza do agir divino. O céu sabe guerrear, iluminar e curar até nas sutilezas. E agora, eu quero conduzir você ainda mais fundo, porque há almas que, depois de ouvirem sobre guerra e direção, precisam ser levadas ao lugar do colo de Deus. Precisam ser lembradas de que não são apenas soldados cansados em batalha, mas filhos amados pelo Pai. O Deus que ordena aos anjos a seu respeito não faz isso por frieza administrativa, faz por amor. O Senhor não olha para você apenas como uma causa a resolver, mas como alguém precioso em quem seus olhos repousam. Jesus confirmou isso de maneira definitiva ao entregar sua vida por nós. Portanto, todo socorro do céu tem como base o amor de Deus revelado em Cristo. Miguel guerreia porque o Pai ama. Gabriel anuncia porque o Pai ama. Rafael restaura porque o Pai ama. A raiz de todo esse mover celestial é o coração amoroso do Altíssimo. E quando você entende isso, a fé deixa de ser somente busca por intervenção e passa a ser também descanso em filiação. Há algo muito poderoso quando a alma entende que Deus não apenas faz coisas por ela, mas também permanece com ela enquanto faz. Muitas vezes pedimos uma solução e esquecemos de buscar presença, mas a presença é o maior milagre que sustenta todos os outros. Salmo 91 começa no esconderijo do Altíssimo, não na vitória visível. A sombra do Onipotente vem antes dos livramentos descritos. Isso nos ensina que a segurança mais profunda não é apenas o fim da luta, mas a companhia de Deus dentro da luta. E é justamente nessa companhia que os arcanjos exercem seu serviço santo. Eles não substituem a presença do Senhor, eles servem no ambiente da presença.
Miguel guerreia dentro do governo de Deus. Gabriel fala dentro da palavra de Deus. Rafael restaura dentro do cuidado de Deus. Portanto, a maior riqueza que esta mensagem pode depositar em você não é só a expectativa de uma porta financeira aberta, mas a certeza de que o Senhor está perto e que o céu não está indiferente ao seu clamor. Talvez você esteja pensando, mas e se eu já errei tanto? E se já desperdicei oportunidades? E se minhas decisões contribuíram para meu sofrimento? A graça de Deus alcança também essa realidade. Há consequências que precisamos enfrentar com responsabilidade, sim, mas nem mesmo os nossos erros esgotam a misericórdia do Senhor quando nos arrependemos e nos voltamos para Ele. Gabriel pode trazer clareza para reorganizar o que foi bagunçado. Miguel pode guerrear para impedir que o inimigo transforme sua queda em condenação permanente. Rafael pode curar a vergonha e o trauma que nasceram das más escolhas. Deus não é autor da confusão, mas é poderoso para entrar no caos que ficou e começar a reconstruir. Receba isso com humildade e esperança. O Senhor ainda pode começar algo santo em cima das ruínas. O céu ainda pode reordenar caminhos. O que parecia irreparável aos seus olhos não está além do alcance do Deus que ressuscita o que parecia morto. E como o coração humano precisa ser lembrado disso. Quantas pessoas carregam não apenas necessidade, mas também humilhação. A humilhação de não conseguir, de precisar pedir ajuda, de ver sonhos adiados, de sentir-se menor diante dos outros, de esconder contas, de fingir força, de sorrir enquanto a alma sangra. Para essas pessoas, esta ministração é também um abraço do céu. Rafael toca a dignidade ferida. Gabriel lembra que Deus ainda fala com os improváveis. Miguel impede que a vergonha se transforme em sentença maligna. Em Cristo, sua história não é resumida pelos seus momentos mais frágeis. Em Cristo, ainda há nome, ainda há propósito, ainda há futuro, ainda há mesa, ainda há caminho. Os arcanjos do Senhor não servem à vergonha, servem ao propósito de Deus. Eles se movem para cooperar com o que o Pai está fazendo, libertando, guiando, curando, protegendo e abrindo caminhos santos diante dos seus filhos. Eu quero que você imagine agora algo muito concreto. Ao redor da sua casa, há uma muralha espiritual sendo erguida. Não uma muralha de medo, mas de presença. Miguel como sentinela de guerra, com o exército do Senhor em prontidão ao redor, do que dizia respeito à sua família. Gabriel como mensageiro, posicionando luz sobre decisões, projetos, conversas, documentos, reuniões, oportunidades e caminhos. Rafael como ministro de cura, caminhando pelos corredores invisíveis da alma da casa, tocando onde houve trauma, luto, doença, desânimo, peso e cansaço. E, acima de tudo, o nome de Jesus como selo sobre tudo isso. O inimigo não tem autoridade final sobre aquilo que pertence a Cristo. A última palavra não é das trevas, não é da escassez, não é do medo, não é do atraso. A última palavra é do Cordeiro que venceu. E por causa dele, o céu ainda trabalha em favor dos que creem. Talvez você esteja sentindo agora uma vontade de chorar. Não segure esse choro se ele vier. Há lágrimas que não são de derrota, são de rendição. Há lágrimas que nascem quando a alma percebe que não está mais lutando sozinha. Há lágrimas que surgem quando o consolo de Rafael toca lugares que estavam endurecidos. Há lágrimas que aparecem quando Gabriel dissipa a neblina e você volta a enxergar esperança. Há lágrimas que descem quando Miguel confronta opressões que há muito tempo tentavam convencê-lo de que tudo estava perdido. Chore diante de Deus se preciso for. O Pai recolhe lágrimas. O céu não despreza corações quebrantados. E às vezes, no meio do choro, uma cura começa, uma paz pousa, um medo recua, uma visão se renova. Deus conhece a linguagem das lágrimas sinceras. Ele não se irrita com sua fragilidade. Ele a visita com misericórdia.
Agora, estamos nos aproximando de um momento final muito profundo desta ministração, e eu quero conduzir você a uma oração de cura, consagração, renovação e permanência da guarda celestial. Permita que cada palavra encontre lugar no seu interior. Não ore com pressa. Não ouça de forma superficial. Abra o coração como quem entrega a Deus não apenas a necessidade imediata, mas tudo o que ficou ferido, cansado, assustado ou travado em você. Pai amado, Deus de toda consolação, eu me aproximo novamente da Tua presença em nome de Jesus Cristo, reconhecendo que somente o Senhor pode curar plenamente aquilo que o mundo não conseguiu tocar, somente o Senhor pode restaurar aquilo que a dor fragmentou, somente o Senhor pode derramar paz verdadeira onde a ansiedade se instalou, somente o Senhor pode firmar com amor aquilo que o medo abalou. Senhor, visita agora o coração desta pessoa. Visita o interior desta alma. Visita as lembranças, os traumas, as noites difíceis, os medos escondidos, as palavras que feriram, as perdas que deixaram marcas, os ambientes que se tornaram pesados, as exaustões que ninguém percebeu por completo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor ordene ao teu servo Rafael que derrame agora cura sobre o coração, sobre a mente, sobre os traumas, sobre a casa e sobre o corpo deste teu filho, desta tua filha. Que Rafael caminhe por dentro das memórias mais doloridas e leve bálsamo do céu. Que toque a ansiedade, o pânico, a tristeza profunda, a opressão emocional, a sensação de abandono, a fadiga da alma, a vergonha, a autocobrança, o medo constante do amanhã. Senhor, onde houver ferida aberta, derrama consolo. Onde houver cansaço antigo, derrama renovo. Onde houver mente acelerada, derrama quietude. Onde houver corpo abatido, fortalece. Onde houver coração sem esperança, sopra vida. Que a cura do céu alcance o que os olhos não veem e o que as palavras humanas não conseguem descrever. Que o ambiente desta casa seja lavado por tua paz. Que os quartos sejam visitados pelo teu descanso. Que as noites sejam guardadas por tua presença. Que o sono seja restaurado. Que a respiração da alma seja aliviada. Que o peso diminua sob o toque do teu amor. Pai, eu peço também que a guarda angelical permaneça continuamente sobre esta família. Em nome de Jesus, coloca tua proteção sobre os filhos, sobre o casamento, sobre os pais, sobre os sonhos, sobre as decisões, sobre o trabalho, sobre as finanças, sobre as saídas e chegadas, sobre os dias e sobre as noites. Que Miguel continue em prontidão contra toda a investida do mal. Que Gabriel continue trazendo direção, lucidez, discernimento e confirmação. Que Rafael continue ministrando restauração, consolo e equilíbrio. Que nenhum ataque prevaleça. Que nenhuma seta encontre lugar. Que nenhuma palavra de derrota tenha força sobre esta casa. Que a tua mão permaneça. Que o teu nome seja honrado. Que a paz de Cristo governe este lar. Que esta pessoa se sinta envolvida agora por uma cobertura sobrenatural, por uma ternura santa, por uma segurança que não vem das circunstâncias, mas da tua presença. Consagramos ao Senhor esta vida, esta casa, esta história, este futuro. E declaramos em nome de Jesus Cristo que o céu continua em movimento, que a misericórdia continua fluindo e que a guarda do Altíssimo permanece sobre nós. Amém. Receba esta oração como quem recebe um manto de paz sobre os ombros. Nem sempre a alma muda de uma vez, mas há momentos em que Deus derrama um silêncio santo dentro do peito e você começa a perceber que o medo já não governa como antes. Talvez esta seja a primeira noite em muito tempo em que você conseguirá respirar com um pouco mais de calma. Talvez seja o primeiro momento em que a esperança começa a voltar sem tanto esforço.
Talvez seja o início de um processo em que Gabriel trará a direção mais nítida, Miguel guardará com mais evidência e Rafael restaurará com mais profundidade. Não despreze começos de paz. Eles podem ser sementes de grandes mudanças. Deus trabalha também nas transições. O céu sabe construir recomeços em silêncio antes de revelá-los por completo. Eu quero voltar uma última vez a Hebreus 1:14, porque esse versículo nos dá base para descansar com inteligência espiritual. Os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Não é a alma que manda no céu, é Deus que envia. Não é a curiosidade humana que move os anjos, é a vontade do Senhor. E isso nos protege de exageros e também da incredulidade. Não precisamos transformar os anjos em centro da fé, porque o centro é Cristo. Mas também não precisamos viver como se a Escritura não ensinasse nada sobre sua atuação, porque ensina. E hoje, nesta mensagem, nós contemplamos essa verdade com reverência. Miguel, Gabriel e Rafael aparecem como servos do Altíssimo que cooperam com guerra, direção e cura sobre a vida de quem clama. Tudo para a glória de Deus, tudo sob o nome de Jesus, tudo dentro do propósito santo do Pai. Talvez, depois desta ministração, você precise tomar decisões práticas, organizar algo, conversar com alguém, buscar ajuda responsável, rever caminhos, descansar mais, voltar a orar com constância, reconciliar-se com a palavra, pedir perdão, perdoar, desligar aquilo que alimenta a ansiedade, abrir espaço na rotina para a presença de Deus. Faça isso. A espiritualidade bíblica não é fuga da realidade, é transformação da realidade sob o governo do Senhor. Quando Gabriel traz clareza, obedeça. Quando Rafael ministrar cura, acolha o processo. Quando Miguel guardar, não volte voluntariamente a ambientes que alimentam trevas. Coopere com a graça, caminhe sob a luz que Deus for liberando. E lembre-se, abrir caminhos para a provisão também envolve alinhar hábitos, mente, fé, relações e escolhas. O céu age, e nós respondemos com fé obediente. Esse é o caminho seguro. Eu creio que há um cerco celestial sendo estabelecido sobre você e sua família. Não um cerco que aprisiona, mas um que protege. Há uma blindagem santa em formação. Talvez invisível aos olhos naturais, mas real aos olhos do Espírito. O nome de Jesus sobre sua casa. A paz de Deus sobre seus pensamentos. A guarda do Senhor sobre suas noites. A direção divina sobre seus passos. A cura do céu sobre suas feridas. Miguel em guerra contra o mal que se levantou. Gabriel abrindo entendimento e caminhos santos. Rafael derramando consolo e renovo. O Pai observando tudo com amor soberano. Você não precisa mais interpretar sua vida apenas pela lente do medo. Pode começar a interpretá-la também pela lente da presença. E quando a presença se torna a maior realidade, até os vales passam a ter outra leitura. Se nos últimos dias você se sentiu pequeno demais diante dos problemas, receba esta palavra. O seu Deus não é pequeno diante deles. Se você se sentiu atrasado demais para recomeçar, receba esta palavra. O relógio de Deus ainda sabe gerar novos começos. Se você se sentiu ferido demais para prosseguir, receba esta palavra. Rafael pode tocar justamente o que dói. Se você se sentiu confuso demais para decidir, receba esta palavra. Gabriel ainda traz luz. Se você se sentiu atacado demais para permanecer de pé, receba esta palavra. Miguel ainda guerreia. E se você se sentiu sozinho demais para continuar, receba esta palavra final no mais íntimo do coração. Deus permanece com você. O céu não recuou. A misericórdia não se esgotou. O nome de Jesus não perdeu poder. O amor do Pai não ficou distante. A guarda do Senhor ainda está sendo ordenada ao seu respeito. Descanse nisso.
Descanse não como quem ignora a batalha, mas como quem sabe que não precisa travá-la sozinho. Descanse não como quem nega a necessidade, mas como quem reconhece que a provisão final vem de Deus. Descanse não como quem abandona a responsabilidade, mas como quem entrega a ansiedade ao Senhor e recebe força para fazer o que cabe a si. Salmo 91 continua aberto sobre a sua vida. Daniel 10 continua lembrando você de que atrasos podem esconder guerras e não rejeições. Lucas 1 continua revelando que Deus fala em meio ao improvável. Hebreus 1:14 continua ensinando que o céu envia ministros em favor dos que pertencem ao Senhor. Salmo 34:7 continua assegurando que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus. A Bíblia não mudou. O Deus da Bíblia não mudou. A fidelidade do Senhor não mudou. Então, ao terminar esta mensagem, leve com você esta certeza. Deus não abandona os seus. O céu permanece em movimento. Os arcanjos do Senhor continuam em missão, servindo ao propósito santo do Altíssimo. Há uma blindagem celestial sendo estabelecida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre a sua família, sobre seus caminhos, sobre seus sonhos e sobre suas noites. Talvez nem tudo esteja resolvido ainda no campo visível, mas algo já começou no invisível. Algo já foi tocado na atmosfera da sua casa. Algo já foi confrontado na região da batalha. Algo já foi iluminado na região da confusão. Algo já foi consolado na região da dor. E porque Deus já começou a agir, você pode seguir em paz, com o coração um pouco mais firme, com a mente um pouco mais leve e com a esperança mais viva do que estava quando tudo começou. Que a paz do Senhor repouse sobre você agora. Que o nome de Jesus seja sua segurança. Que Miguel guarde o que precisa ser guardado. Que Gabriel revele o que precisa ser revelado. Que Rafael cure o que precisa ser curado. Que o Pai seja glorificado em tudo. E que, ao fechar seus olhos nesta noite, ou ao continuar seu dia depois desta palavra, você sinta no mais íntimo da alma que não caminha sozinho, que não luta sozinho, que não espera sozinho. Há um Deus vivo por você. Há um céu atento ao seu respeito. Há uma cobertura sobrenatural sobre a sua história. E ao terminar esta mensagem, se esta palavra abraçou a sua alma, fortaleceu a sua fé e fez você sentir a presença de Deus de maneira viva e profunda, permaneça caminhando conosco nesta mesma comunhão, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like e compartilhando esta oração para que mais vidas também sejam visitadas por esta luz, por este consolo e por esta esperança que vem do alto. E se você sentir no coração o desejo de cooperar com a continuidade desta obra, o Pix do canal está na descrição e no comentário fixado. Como um gesto livre, reverente e espontâneo de gratidão pela palavra recebida, uma forma serena de semear para que esta missão continue alcançando casas, famílias e corações que precisam de direção, cura e fortalecimento. Que o Senhor recompense com paz todo o coração que caminha junto, que semeia com amor e que ajuda a manter esta luz acesa, e que a presença do Deus Altíssimo, a autoridade de Jesus Cristo e a guarda dos seus arcanjos acompanhem você e sua família hoje e em todos os caminhos.